Fala, Fogão! Com a partida diante da Ponte Preta pela 16ª rodada se aproximando, a torcida botafoguense nessa sexta-feira teve uma ótima notícia. O Glorioso entrou num acordo de rescisão com Rafael Carioca e o atleta, portanto, não defende mais a nossa camisa. E já vou comentar em detalhes para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que Anderson Moreira quer mais 3 reforços para poder fechar o elenco para a disputa da Série B. Não é uma imposição para cima da diretoria, não vai se transformar em pressão, caso não seja possível, mas o treinador gostaria de ter esses 3 atletas para fechar o seu elenco. Para encerrar, eu quero fazer aqui com vocês uma análise dessa 16ª rodada da Série B, todos os confrontos que vão acontecer, as partidas mais importantes para a gente, os resultados que seriam mais desejáveis para o Botafogo poder garantir algumas posições na tabela e se aproximar ainda mais do G4. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal e de quebra vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos. Estamos quase chegando lá. Antes de começar efetivamente os destaques desse vídeo, também queria te convidar a conhecer a Rivalitar, uma marca conceito que se inspira nas rivalidades do futebol brasileiro para poder criar estampas memoráveis para os torcedores. E no site, em referência ao Botafogo, você encontra essas estampas aqui, ó, a da nossa casa, do Nilton e também do Louco Abreu em referência a 2010, a famosa cavadinha. Acesse aí www.rivalitar.com.br e garanta a sua, afinal de contas são poucas unidades, o Dia dos Pais está chegando e você, comprando a sua camisa, vai estar muito bem vestido para a ocasião. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente esse acordo de rescisão entre Botafogo e Rafael Carioca. É uma ótima notícia para a torcida do Botafogo e também para a folha salarial, porque afinal de contas, um atleta que sequer deveria ter sido contratado está saindo antes do fim do contrato. Ele que tinha contrato com o Botafogo até o fim dessa temporada, sai agora nesse acordo de rescisão. O Botafogo, portanto, vai economizar. Eu só espero que o Botafogo honre com aquilo que acertou nesse acordo de rescisão, para que mais adiante a saída do Rafael Carioca antes do fim do contrato não se transforme em mais um processo, mais um de bobeira que o Botafogo pode receber na justiça. Então, que o Botafogo possa cumprir com aquilo que entrou em acordo, né, que pague o que tem que pagar, para a gente não ter aquela surpresinha lá na frente de mais um processo, correndo juros sobre juros, e isso aumentando a nossa dívida, que já é bem considerável. Um outro ponto que vale destacar aqui é justamente o pedido do Anderson Moreira em relação a 3 reforços, um zagueiro, um meia e um atacante de lado. É importante destacar aqui que no caso de um zagueiro faz todo sentido. A gente tem no elenco hoje o Carly, que a gente não sabe a condição física que ele vai apresentar, está machucado, se recuperando, mas há muito tempo não joga uma partida oficial, desde que ele estava no Aldosivi da Argentina. Fez 3 partidas apenas por lá, se machucou, depois entrou nesse acordo com o Botafogo, ficou treinando, se machucou sem sequer jogar, então a gente não sabe qual é a real condição do Carly. A gente tem ainda o Canu, o Gilvan e o Lucas Mezenga. E na ausência de um desses 3, a gente pode subir de repente o Henrique da base para compor elenco, mas é pouco. O Botafogo, para a disputa da Série B, de fato, precisa de mais um zagueiro até para fazer sombra para os atuais titulares, que no caso é o Gilvan e o Canu. O Lucas Mezenga foi muito bem, mas ele ainda segue sendo reserva. Já quando a gente fala da opção para o meio de campo, o Botafogo está querendo um atleta para revezar com o Chay. E é no mínimo curiosa essa questão pelo seguinte: no elenco do Botafogo a gente tem o Cezinha e no sub-20 do Botafogo a gente tem o Juninho. 2 atletas que de repente, para fazer esse revezamento com o Chay, poderiam ser utilizados. Mas o Botafogo está em busca de um outro nome no mercado. E o que é curioso nessa história é que o Botafogo de repente está querendo trazer um jogador jovem com potencial de revenda futura. O que seria o Cezinha em relação a isso? O Cezinha é justamente um meia jovem com potencial de crescimento para poder ter a tal revenda futura. Então a gente precisa de uma explicação. O que o Cezinha está fazendo no elenco do Botafogo? Claramente, não é apenas uma questão técnica a ausência do Cezinha desde aquela partida diante do ABC.
né? A gente até pode ter tido ali alguns jogos em que o Cezinha foi preterido por uma questão técnica, sim, podemos ter. Mas quando a gente vê o Botafogo querendo ir ao mercado para buscar um meia que a gente já tem no elenco, que é o Cezinha, alguma coisa não está sendo falada. E a gente precisa entender essa situação. O Botafogo não tem tanto dinheiro assim para poder gastar no mercado, e aí a gente vai atrás de um outro atleta que de repente a gente já tem no elenco. Realmente fica mal contar essa história. Agora, em relação ao atacante de lado de campo, entra aqui a questão. O Ronald tá machucado ainda, daqui a pouco vai entrar naquela transição para poder voltar, né, voltar a treinar 100%, ficar à disposição para as partidas, mas a gente está realmente carente de um atleta, né, um atacante de velocidade pelo lado do campo, com a ausência do Ronald. Quem pode fazer aquela função ali revezando com o Marco Antônio é o Varley ou mesmo o Felipe Ferreira. Só que o Felipe Ferreira, a gente sabe, não é esse atacante de velocidade de lado de campo. Inclusive, o Felipe Ferreira é canhoto, atua ali pela ponta direita, mas sempre trazendo a bola para o meio porque é dentro da sua característica. Então o Botafogo, a pedido do Anderson Moreira, está mapeando o mercado em relação a essas 3 posições. Se de fato a gente vai conseguir contratar, não se sabe. Vai depender das oportunidades de mercado. Mas o fato é que o treinador enxerga nessas 3 posições carências dentro desse elenco do Botafogo, apesar da situação do Cezinha que está mal contada, mas para a gente poder fechar o grupo de jogadores e com isso seguir nessa competição até o fim, buscando o G4. Agora, falando em relação à 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, eu queria fazer com vocês aqui uma análise dessa rodada. O Botafogo joga no domingo, 8h30 da noite, em casa, tá? No estádio Newton Santos, diante da Ponte Preta. E quando a gente entrar em campo, a gente já vai saber praticamente de tudo que aconteceu nessa 16ª rodada, com exceção da partida do CRB, que vai acontecer também no mesmo horário da partida do Botafogo. Então, a gente vai saber praticamente tudo que rolou na rodada. Precisamos buscar os 3 pontos, independente de qualquer coisa, mas é sempre importante a gente entender quais adversários as equipes que estão à frente do Botafogo e logo atrás, próximas do Glorioso, vão enfrentar. Quais são esses confrontos, o que pode acontecer e no fim da rodada, qual pode ser a posição do Botafogo na tabela em caso de vitória diante da Ponte Preta. Eu espero que a gente alcance essa vitória, conquistando a 4ª vitória seguida, o que não acontece desde fevereiro de 2019. Faz bastante tempo que o Botafogo não vence 4 jogos consecutivos. Então vamos dar uma olhada aqui em primeiro lugar nas partidas que vão acontecer nessa 16ª rodada da Série B. A primeira partida que a gente vai ter é do Remo contra o Operário. Essa partida acontece nessa sexta-feira às 4 da tarde. Às 7 da noite dessa sexta-feira, a gente vai ter Guarani e Brasil de Pelotas. O Guarani está na nossa frente. Já Remo e Operário estão atrás do Botafogo, só que caso uma dessas equipes conquiste uma vitória, pode passar o Glorioso na tabela de classificação. Especialmente o Operário, que tem 21 pontos. O Remo tem os 19 pontos na tabela, só que aí o Remo chegaria a 6 vitórias também e vai depender, logicamente, do saldo de gols. Hoje, antes do começo da rodada, o Remo tem menos 4 de saldo de gols. Outra partida que acontece nessa sexta-feira é Curitiba e Goiás, partida que começa às 7h30 da noite. Curitiba e Goiás estão dentro do G4, então um empate entre essas 2 equipes seria o resultado mais interessante para o Botafogo. O mesmo pode ser dito em relação a Remo e Operário, logicamente, porque aí os 2 ficam meio que estacionados e o Botafogo, vencendo o seu jogo, abre uma vantagem. Então essa é uma partida também importante dar um empate, Remo e Operário, assim como Curitiba e Goiás. Já no caso entre Guarani e Brasil de Pelotas, o ideal seria uma vitória do Brasil de Pelotas. Afinal de contas, a gente está falando de uma equipe que está em 19º lugar, tem 12 pontos conquistados, são apenas 2 vitórias na competição, e se vencer fora de casa o Guarani, ajuda o Botafogo. O Guarani, que nesse momento tem 23 pontos conquistados, está uma posição à frente do Botafogo, né? Guarani é 8º, Botafogo é 9º, então a gente deveria torcer aí por uma vitória do Brasil de Pelotas ou, quando muito, um empate. O Guarani, de fato, não pode vencer nessa rodada, seria o resultado ideal para o Botafogo poder passar mais um adversário na tabela de classificação, imaginando, logicamente, uma vitória do Botafogo para cima da Ponte Preta. Outra partida que vai acontecer, só que dessa vez no sábado, 11 da manhã, é Brusque e Cruzeiro. O Brusque está na frente do Botafogo. Hoje o Brusque é 6º colocado com 24 pontos. Já o Cruzeiro é 18º com 13 pontos. Então, sinceramente, até uma vitória do Cruzeiro a gente pode aceitar.
porque o Cruzeiro com uma vitória iria a 16 pontos e o Brusque ficaria estacionado ali com os seus 24 pontos. Em caso de vitória do Botafogo para cima da Ponte Preta, a gente ultrapassa o Brusque na tabela de classificação. Então o Brusque joga dentro de casa, mas pode no máximo empatar ou até perder. O Cruzeiro vencer não é um problema, porque o Cruzeiro ainda está distante do Botafogo e a gente tem que pensar, obviamente, em fazer a nossa parte. Outra partida aqui no sábado, só que 4h30 da tarde, é Náutico e Confiança. O Confiança é o último colocado, está realmente vivendo uma fase muito ruim. Já o Náutico é líder da competição. Só que nos últimos 5 jogos, o Náutico venceu apenas 1. A gente sabe que o Náutico teve aí alguns desfalques muito consideráveis, a saída do Eric, que vinha se destacando bastante, o Chiesa se machucou, então a fase ofensiva do Náutico ficou comprometida. Só que joga dentro de casa contra o último colocado e seria uma grande surpresa o Confiança conquistar pelo menos um empate lá nos aflitos. Então vamos ver, né? Que futebol é uma caixinha de surpresa, quem sabe pode acontecer, mas é difícil imaginar que o Náutico vá se tropeçar contra o Confiança dentro de casa. Já o CSA encara o Avaí também nesse sábado, só que às 7 da noite. O CSA nesse momento é 13º colocado com 18 pontos conquistados, está 4 pontos atrás do Botafogo, portanto, e o Avaí nesse instante é 4º colocado com 26 pontos. O ideal aqui seria o empate, né? O Avaí soma 1 ponto, iria a 27, e o CSA ganhando ponto ele vai a 19. Então ficaria 3 pontos atrás do Botafogo antes do Botafogo jogar diante da Ponte Preta. Tá? O Avaí empatando no máximo, indo a 27, e o Botafogo vencendo a Ponte Preta, a gente vai a 25. Então a gente reduz essa distância para o Avaí para 2 pontos apenas. Seria realmente um resultado interessante. A vitória do CSA não é catastrófica. É melhor, se tiver que ter um vencedor, é melhor que seja o CSA do que o Avaí, logicamente, porque o Avaí está na nossa frente e está dentro do G4. Vitória e Vasco se enfrentam também nesse sábado, às 7h30 da noite. O Vitória, nesse momento, ele é 15º colocado, com 13 pontos conquistados, e o Vasco é 10º lugar, uma posição atrás do Botafogo, com os mesmos 22 pontos. Então uma vitória do Vitória em casa é o ideal para o Botafogo. Eles iriam a 16 pontos, o Vasco ficaria estacionado e a gente teria a possibilidade de abrir vantagem para o nosso rival aqui do Rio de Janeiro, principalmente depois de uma vitória no Clássico no estádio Newton Santos. Seria um resultado assim bem favorável para o Botafogo. O empate também não é ruim. Agora o Vasco de fato não pode conquistar uma vitória diante da equipe do Vitória fora de casa, porque isso vai levar o Vasco a 25 pontos e coloca logicamente o Cruz Maltino na briga por esse G4. Se a gente consegue abrir uma vantagem nesse momento depois de uma vitória no Clássico, é o cenário mais desejável possível. Agora, uma outra partida que a gente também vai ter nesse sábado, às 9h30 da noite, é Vila Nova e Sampaio Corrêa. É um confronto interessante porque o Vila Nova tem 18 pontos, se vencer dentro de casa vai a 21, continua atrás do Botafogo. Já o Sampaio Corrêa, que é 7º colocado, com 23 pontos, pode ir a 26 em caso de vitória. Nesse cenário aqui, uma vitória do Vila Nova não é ruim. O Vila Nova encosta no Botafogo, só que a gente ainda vai jogar contra a Ponte Preta no domingo. O que não pode acontecer em hipótese alguma é uma vitória do Sampaio Corrêa. A gente realmente tem que secar o Sampaio Corrêa para eles no máximo empatarem nessa rodada, porque dessa maneira o Botafogo vencendo a Ponte Preta, a gente também tem a possibilidade de ultrapassar o Sampaio Corrêa na tabela. Outra partida aqui que vale destacar, logicamente, além de Botafogo e Ponte Preta, é Londrina e CRB, partida que acontece no domingo, no mesmo horário da partida do Botafogo diante da Ponte Preta, e o CRB, nesse momento, é 5º colocado. O Londrina, por sua vez, é 17º, com 13 pontos conquistados. Então, nessa partida, para o Botafogo ter a possibilidade de ultrapassar o CRB na tabela de classificação, a gente tem que torcer por uma vitória do Londrina dentro de casa. O Londrina também não vem fazendo um grande campeonato, diferente do CRB. Foi eliminado na Copa do Brasil para o Fortaleza, mas fez 2 bons confrontos diante do Fortaleza, que está fazendo uma grande Série A nessa temporada de 2021. E o CRB, portanto, é favorito nessa partida diante do Londrina, mesmo jogando fora de casa. Agora, se o Londrina conseguir aprontar para o CRB e o Botafogo fizer a sua parte dentro de casa, então a gente tem a possibilidade, quem sabe, de terminar a rodada, dependendo dos resultados de Guarani
Sampaio Corrêa, Brusque e CRB, da gente encerrar essa 16ª rodada na 5ª colocação. Existe essa possibilidade e com isso o Botafogo estaria ali a um degrau de entrar no G4 da Série B. São os times que a gente tem que secar: Guarani, Brusque, Sampaio Corrêa, CRB e eu diria também o Avaí, que é o 4º colocado nesse momento, para que a gente possa continuar nessa nossa retomada. Conforme eu disse, desde fevereiro de 2019, o Botafogo não consegue vencer 4 partidas seguidas. Tá na hora disso voltar a acontecer. E o momento é bem oportuno. Vencemos 3 jogos seguidos sob o comando de Anderson Moreira, o grupo tá com a moral lá em cima, não podemos entrar com salto alto nessa partida, tem que entrar com seriedade, buscando brigar por cada bola, por cada espaço no gramado, não deixando a Ponte Preta se criar. Então que a gente siga nessa pegada, vencendo mais um adversário, subindo na tabela de classificação, para quem sabe, ao fim do primeiro turno, a gente esteja dentro do G4 e começando a consolidar um caminho muito bacana em busca desse acesso. Tem muito campeonato pela frente, mas o que a gente faz nesse momento, pode ter certeza, vai fazer toda a diferença lá na frente. Mas e você, Fogão? O que você espera dessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? O desempenho do Botafogo? Qual é o seu palpite para essa partida entre Botafogo e Ponte Preta? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, por gentileza, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.